Bom dia, igreja. Bom dia. Gente, para quem não me conhece, o meu nome é Rafael, eu faço parte aqui da Igreja de Cristo, parte do grupo dos universitários, e vou compartilhar com vocês a mensagem de hoje de manhã. Confesso que estou um pouco nervoso, mas tudo vai dar certo. A gente vai falar de alguns assuntos um pouco difíceis, mas que eu acredito que vão ser importantes a gente conversar. E eu queria começar contando uma história, e para contar essa história, eu queria trazer essa data, 24 de fevereiro de 2022. Essa data é muito importante. Alguém sabe por quê? Alguém tem algum chute? Dia 24 de fevereiro de 2022. Eu trouxe essa data, que no dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia atacou a Ucrânia e começou a guerra da Ucrânia. Então, nesse dia, pela primeira vez em quase 40 anos, houve uma guerra na Europa. Pela primeira vez, desde a época do nazismo, houve uma guerra dessa escala acontecendo naquele território. E foi algo que marcou muitas pessoas, foi algo que chocou a comunidade, porque era algo que a gente imaginava que não poderia acontecer. Até o dia 23 de fevereiro, ninguém nunca acharia que uma guerra desse porte se iniciaria novamente. E foi uma data que marcou muito. E para mim, pessoalmente, foi uma data que marcou. Eu lembro onde estava nesse dia. Era a primeira semana começando o meu trabalho novo. E eu não consegui trabalhar naquele dia. Eu avisei para os meus supervisores, eu estava muito nervoso, eu estava vendo as notícias, eu estava acompanhando, e era algo muito difícil de ver. A gente olhava as imagens, e eu trouxe algumas imagens aqui, não são imagens muito pesadas. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção, além do tamanho do conflito, é porque eu já morei na Europa, e eu morei muito perto da Ucrânia. Então, só o fato de pensar que a cidade que eu amo, a cidade onde eu morei, estava perto desse conflito, que pessoas que eu conheço poderiam sofrer com isso, já para mim era uma coisa muito surreal, muito estranha. E também, além disso, acho que uma das coisas que mais me chocou era em relação às pessoas, porque muitas pessoas sofreram com a guerra, e naquele dia eu fiquei muito preocupado, porque eu tenho família ucraniana. Eu tenho uma tia minha que é ucraniana, ela casou com o meu tio. E naquele dia eu fiquei muito tenso, porque é uma mulher que eu amo, é uma mulher que eu admiro. Quando eu morava fora do Brasil, era a casa dela que eu me apoiava, era na casa dela que eu gostava de estar. Eu aprendi inglês falando com ela, a gente se comunicava falando inglês, e ela estava segura, porque ela não morava mais na Ucrânia, mas a família inteira dela mora na Ucrânia. E eu não consegui, eu fiquei o dia inteiro preocupado até eu achar notícias do que estava acontecendo. E no final do dia, o que eu vi? Bom, os pais da minha tia não puderam sair, porque eles já eram muito velhos, não iam conseguir fazer esse tipo de viagem, tiveram que ficar, para sorte. A irmã da minha tia e as sobrinhas conseguiram fugir e foram morar com a minha tia, estão lá até hoje. Mas o cunhado da minha tia teve que ficar na Ucrânia para lutar na guerra. E assim, eu trago isso, porque eu lembro desse dia, foi um dia que me marcou muito, e foi um dia que me marcou porque eu achava que a gente já tinha passado dessa etapa como sociedade. Eu não imaginava que ainda podia ter esse tipo de mal. Talvez foi inocência. Mas isso me ajudou a lembrar, de uma maneira bem complicada, de que ainda existe muito mal no mundo, ainda tem muito pecado no nosso redor. Não só essa guerra, tem muitas coisas ao redor. Então, na verdade, o que eu queria conversar hoje é sobre isso, sobre esse mal que continua ao nosso redor, sobre esse pecado. E eu trouxe algumas perguntas para a gente conversar. Acho que a primeira mais óbvia seria da onde vem o mal, mas é uma pergunta que todo mundo se faz. Ao longo das eras, ao longo das culturas, ao longo dos povos, ao longo das religiões, essa pergunta é feita, e a Bíblia tem uma resposta muito clara de onde vem o mal, mas para a aula de hoje não é tão relevante a gente se adentrar nisso. Eu acho que uma pergunta mais importante é: por que o mal persiste? E da onde ele veio para a gente hoje não é tão importante, porque o fato é que ele existe. Mas por que o mal persiste? E principalmente,
Por que o mal persiste, mesmo em meio de pessoas que conhecem a Deus? Porque você poderia falar, o mal persiste porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. A gente precisa levar a palavra de Deus para as pessoas. E isso é verdade, em parte. Mas os russos, em teoria, são cristãos. Os russos conhecem a palavra, conhecem a Bíblia. O mal ele persiste mesmo dentro da comunidade. Mesmo aqui no Brasil, eu não vou pedir, mas se eu pedisse para levantar a mão, quem conhece algum escândalo dentro de igrejas, eu acho que todo mundo aqui levantaria a mão. E às vezes escândalos até criminosos, de pessoas que trabalham para a igreja, pessoas que são discípulos, que dizem ser discípulos, e o mal ele persiste. Então eu queria jogar essa pergunta: por que o mal persiste, mesmo entre o povo de Deus? Alguém se arrisca a chutar? Não? Nenhuma pessoa? Porque somos maus? De fato, porque somos maus. Porque a gente tem um coração pecaminoso, a gente tem um pecado dentro da gente, seria a explicação cristã. E isso é algo que vai continuar. Jesus mesmo disse para os seus discípulos que nesse mundo haverão aflições. Não tenham medo porque eu venci o mundo, mas esse mundo terão aflições. Então mesmo Jesus tendo vindo, ele fala para os discípulos dele: eu venci o mundo, agora vocês estão salvos, vocês vão começar uma nova etapa, o reino de Deus, a igreja. Mas ainda vai ter aflições no mundo. Ainda vai ter. E acho que então, pensando nisso, acho que a próxima pergunta é: então, a gente desiste? Se o mal vai perdurar, Jesus mesmo disse que mesmo tendo a igreja, o mal vai persistir. Então a gente desiste? A gente chuta o pau na barraca, não tem o que fazer? A resposta, biblicamente, é que não. Mas muitas vezes dá vontade de desistir. Dá vontade de chutar o pau na barraca. Mas biblicamente a gente é chamado a persistir também. Se o mal vai persistir, então a gente também tem que persistir. Amém. Para que a gente possa melhorar as coisas. Porque tudo bem, o mal vai existir, mas ele pode ser contido, ele pode ser mitigado. Então nesse mundo haverá aflições, nesse mundo haverá traumas, haverá corações partidos. Mas a gente pode lutar para que isso seja menos, para que seja menos traumático. Nós vamos sofrer traumas, mas podem ser traumas menores, podem ser traumas não criminais, que tem uma diferença grande. A gente vai sofrer corações partidos, a gente vai sofrer divisões, cisões, brigas, mas a gente pode persistir para que seja o mínimo possível, para que ainda dá para ter uma reconciliação. Se o mal vai persistir, então a gente também tem que persistir. Amém. Não para que o mundo seja perfeito, mas para que ele seja melhor. Amém. Faz sentido isso, gente? Amém. Amém. Então, se o mal vai persistir, a gente também tem que persistir. Mas falar é muito fácil. Hoje eu quero discutir como persistir. Como a gente pode persistir. Como a gente pode lutar contra o mal ao nosso redor. Como a gente pode lutar com o pecado. Não para que a gente tenha uma igreja perfeita, que a gente tenha discípulos perfeitos, mas que nós possamos ser melhores. Como a gente vai fazer isso? Essa é a ideia da aula de hoje. E para a gente olhar isso, a gente vai olhar uma história bíblica de um homem que teve que lidar com essa pergunta ao longo da vida dele, de um homem que era um homem de Deus, que trabalhou para Deus, para lidar com o mal ao redor dele, um homem que escreveu um dos maiores livros da Bíblia. O nome dele é Ezequiel, ele era um profeta de Deus. E hoje a gente vai falar sobre ele. Então o nome da aula de hoje é A Vida de um Profeta. Então Jeremias fez várias profecias, talvez em próximas pregações a gente fale sobre elas, mas hoje eu quero falar sobre a vida de um profeta. Como Ezequiel foi chamado a lidar com o mal que persistia na comunidade dele. A gente vai ficar basicamente em Ezequiel, capítulo 2 e 3. Então, se vocês já deixarem prontos, vão ter outras passagens. A gente vai falar muito de Ezequiel 2 e 3. Eu vou estar hoje, quem tiver com a Bíblia online, eu vou estar naquela versão NVT. A tradução NVT, que é a nova versão transformadora. Mas antes de a gente ir para a passagem, eu acho que é importante dar um pouco do contexto de vida, para entender quem é Ezequiel e o que estava acontecendo. Então, esse nome Ezequiel,
ele foi um homem que viveu mais de 500 anos antes de Cristo, onde hoje em dia é Israel e Palestina. Ele era um profeta, eu já vou explicar um pouco depois o que é isso, mas entenda que um profeta é alguém que trabalhava para Deus, era a profissão dele, ele tinha um cargo espiritual na comunidade. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, um pastor, isso é um cargo espiritual. O profeta era um outro cargo, não era um pastor, mas era um outro cargo. Então Ezequiel, ele era um profeta, e Ezequiel, ele viveu num momento muito crítico da história do povo de Deus. Ele viveu, na verdade, talvez no momento mais traumático do povo dele. Talvez nos momentos mais traumáticos do povo de Deus, talvez tão traumático ou mais do que o Holocausto que a gente viu na Segunda Guerra. Porque Ezequiel viveu durante o exílio babilônico. Algumas pessoas já ouviram esse termo, mas para quem não sabe direito o que basicamente, vocês imaginem a guerra que está acontecendo na Ucrânia, onde você tem um vizinho que é uma força política, um país gigante com poder militar extremo, atacando um país menor, destruindo cidades, conquistando territórios, e onde a maioria das pessoas estão tendo que fugir, sair da pátria. Se vocês conseguem imaginar esse contexto da guerra russa, o exílio babilônio foi parecido, só que bem pior. Então, aqui eu peguei esse mapa para quem gosta. Essa área em vermelho era a Babilônia, era o Império Babilônico. E esse círculo dourado era o Reino de Judá. Então, o que aconteceu nessa época foi que esse país muito maior, que era a Babilônia, atacou o Reino de Judá e o Reino de Israel, conquistou, destruiu a cidade de Jerusalém e exilou as pessoas. Mas, diferente do que a gente vê hoje, que as pessoas na Ucrânia, por exemplo, estão tendo que fugir do seu país e se refugiar em outros lugares seguros, o exílio babilônico, eles pegaram os judeus e trouxeram os judeus para dentro da Babilônia. Exilaram eles para dentro do país, para eles trabalharem para quem conquistou o povo deles, trabalharem para quem matou a família deles. E é justamente nesse contexto que Ezequiel existe, porque Ezequiel era um desses exilados. Ezequiel foi morar onde hoje é o Iraque, longe do seu povo, no meio de tendas entre o povo exilado, e naquela vida, é naquele momento que ele é chamado para ser um profeta. Ezequiel é um dos 3 maiores profetas da Bíblia. Ele veio num momento muito crucial, e ele foi chamado para lidar com os problemas do povo de Israel. E ele vem dentro desse contexto. Faz sentido, gente? Então, basicamente, a gente teve o exílio babilônico, que foi mais de 500 anos antes de Cristo. A gente teve a destruição de Jerusalém, que é famosa também. E aí Ezequiel foi então chamado por Deus para ser o seu porta-voz, para ser um profeta. E aqui, uma coisa que me vem muito na cabeça, que eu fico imaginando, é que quando Ezequiel é chamado para ser um profeta, ele deveria estar muito pensativo, porque ele não tinha um trabalho fácil para lidar. Porque nessa época, o povo de Deus, o mal não só persistia lá, o mal era o que definia o povo de Deus. Nessa época, os judeus eram conhecidos por serem pecadores. Os judeus eram idólatras. Os judeus eram assassinos. Os judeus estupravam as pessoas. Os judeus roubavam as pessoas. Os judeus eram conhecidos como corruptos. Os reis eram corruptos. As cidades eram corruptas. Era um momento que era o povo de Deus. Mas eles eram conhecidos como qualquer coisa menos o povo de Deus. Ezequiel tinha que lidar com essas pessoas. Como a gente falou, e é um dos fatos mais famosos da história antiga, Jerusalém, que era a capital, foi destruída pelos babilônios. Agora, os babilônios não destruíram todas as cidades que eles atacaram. Jerusalém não foi a única, mas também não foi todas. Jerusalém foi destruída porque os judeus não eram confiáveis. Porque o governo dos judeus queria trair, eles faziam acordos, corrupções com outros países. Não dava para ser confiado. Então os babilônios destruíram a cidade, por conta do pecado das pessoas. E por isso que eu falo, não dá para falar desse papel de Ezequiel sem entender esse contexto. Ezequiel está lidando com o povo de Deus, mas ele foi chamado num momento em que o povo de Deus está longe, em que eles não seguem os mandamentos, em que eles são conhecidos pelo mal ao redor deles, que eles estão sofrendo com a consequência do pecado.
E por mais que os profetas diziam que um dia Jerusalém ia voltar, ia ter um novo país, Ezequiel já está pensando, para quê? Por que a gente vai tentar de novo? A gente já viu onde acaba. E é nesse contexto que Deus chama Ezequiel. Então agora sim, eu queria ler no capítulo 2, se puderem abrir as suas Bíblias, vai estar aqui, mas peço que abram. Então Ezequiel, no capítulo 2, versículo 3 ao 8, a gente vê quando Ezequiel é chamado por Deus. E diz o seguinte: Filho do homem, disse ele, eu o envio à nação de Israel, uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso, de coração duro, mas eu o envio para lhes dizer, assim diz o Senhor soberano. E quer eles ouçam, quer não, lembre-se de que são rebeldes, pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. Filho do homem, não tenha medo deles, nem de suas palavras. Não tema, ainda que suas ameaças o cerquem como urtigas, espinhos e escorpiões. Não desanime com seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Anuncie-lhes minha mensagem, quer eles ouçam, quer não, pois são completamente rebeldes. Filho do homem, preste atenção ao que lhe digo. Não seja rebelde como eles. Abra sua boca e coma o que lhe dou. Aqui a gente vai conversar dessa passagem. Eu quero começar aqui contando no final. Para quem está curioso do que Ezequiel foi mandado a comer, eu não vou entregar o ouro. Quem quiser, abre a Bíblia depois em casa. É uma história estranha, mas importante. Mas não é o foco de hoje. E aqui, eu já queria trazer aqui no final um ponto importante sobre como persistir contra o mal. Ele fala, não seja rebelde como eles. Esse é um ponto importante. Ezequiel, você vai ir para o povo de Deus. Eles são rebeldes, eles são teimosos. Percebe que aqui Deus está falando, é o povo dele, é o povo que é crente. E eles são falados como? Escorpiões, um povo teimoso, um povo rebelde. Mas vai falar com eles, mas não se rebele como eles. Se mantenha um homem de Deus. Esse é o primeiro passo. Por mais que todos ao seu redor estão sendo assim. Por mais que o povo de Deus como um todo não está querendo ouvir e está rebelde. Se mantenha. Esse é um ponto importante, básico. Mas além disso, e acho que o mais importante aqui dessa passagem, desse ponto, é fale minhas palavras. Ezequiel é chamado para falar as palavras de Deus para o povo. Esse é o chamado. Fale minhas palavras. Esse é basicamente o chamado de um profeta. O que era um profeta? A gente fala muito que os profetas tinham profecias sobre o futuro. Isso é verdade, e em próximas pregações eu pretendo trazer isso. Mas isso era o ponto fora da curva. O trabalho normal de um profeta era falar as palavras de Deus. Era falar para as pessoas, a Bíblia diz isso. A Bíblia falou para não fazer isso. A Bíblia falou que a consequência é essa. Esse era o trabalho de um profeta. E esse é o trabalho que Ezequiel é chamado. Dizer as minhas palavras. Quer eles ouçam, quer não, diga elas. Vá atrás. Esse é o trabalho que é dado. Ezequiel ele persistiu contra o mal, relembrando as pessoas o que está escrito na Bíblia. Essa era a função dele. Relembrar o que está escrito na Bíblia para as pessoas. Falar as palavras. Ir atrás das pessoas, do povo de Deus. E foi assim que ele lutou. Ezequiel não foi o único homem, mas ele foi um dos mais importantes nessa virada. E essa era a missão dele, de fazer com que quando o país voltasse, fosse diferente, fosse melhor. E ele conseguiu. Não ficou perfeito, mas ficou melhor. Quem leu o Novo Testamento e viu sobre os fariseus, sabe que o povo de Deus não era perfeito, mas era melhor. Era bem melhor do que na época dele. E esse é o foco, não ser perfeito, mas ser melhor. Amém? Amém. Muito bom. Então, esse era o chamado de Ezequiel como profeta. Falar a palavra de Deus para as pessoas. E Ezequiel também teve um ponto que foi mais especial para ele, que vem no capítulo 3.
Aqui no capítulo 3, no versículo 17 ao 21, a gente vê alguns dias depois de Ezequiel começar a ser um profeta, Deus explica ainda mais o que ele deveria fazer. E diz assim: Filho do homem, eu o nomeei vigia de Israel. Sempre que receber uma mensagem minha, advirta o povo. Se eu avisar os perversos, vocês estão condenados à morte, mas você não lhe transmitir a advertência para que mudem sua conduta perversa e salvem a vida, eles morrerão em seus pecados. E eu o considerarei responsável pela morte deles. Se você os advertir, mas eles não quiserem se arrepender e continuarem a pecar, eles morrerão em seus pecados. Você, porém, salvará a sua vida. Se os justos se desviarem de sua conduta justa e não prestarem atenção aos obstáculos que eu puser em seu caminho, eles morrerão. E se você não os advertir, eles morrerão em seus pecados. Nenhum ato de justiça deles será lembrado, e eu o considerarei responsável pela morte deles. Mas se você advertir os justos e não pecarem, e eles lhe derem ouvidos e não pecarem, eles viverão, e você também salvará a sua vida. Ezequiel é colocado como um vigia, como um sentinela do povo. E aqui a coisa é séria. O trabalho de Ezequiel é falar para as pessoas, e Deus considera ele responsável. Se a pessoa está pecando e você não fala nada, ela vai ser punida, mas você também. Isso é muito forte. E a gente vê, como eu falei, o livro de Ezequiel é o quarto maior livro da Bíblia. Ele é gigante. E ele é cheio de advertências. Ezequiel passou a vida inteira dele falando da Bíblia para as pessoas. Indo falar de pessoa a pessoa. Não faça isso, a Bíblia disse isso. Toma cuidado, é para fazer isso, não é para fazer aquilo. Foi a vida inteira dele fazendo. Porque Deus colocou ele como responsável. Se você não fizer, você vai ser condenado. E você pode falar: nossa, mas isso é muito injusto, porque ele vai ser condenado pelo pecado dos outros. E esse não é o ponto. Ezequiel seria condenado se ele não advertisse. O seu papel é falar. Se eles vão se arrepender ou não, aí não é questão sua. Mas você tem que falar. Se eles pecarem, você falar e eles continuarem, não é problema seu. Eu lido com eles. O seu ponto é falar. Essa era a responsabilidade como profeta que ele tinha. Ele tinha que falar, senão ele seria considerado responsável. E aqui, além disso, nessa passagem, tem dois pontos que eu acho que é importante de trazer. O primeiro, deixar muito claro, para esse contexto, o profeta está sendo chamado a falar com o povo de Deus, para falar com pessoas que acreditam em Deus. Tem passagens na Bíblia sobre como falar e como repreender pessoas que não são cristãs? Tem. Não é o foco da aula de hoje. Não é disso que eu estou falando. O ponto dessa passagem, o ponto de Ezequiel, era falar com quem já acreditava em Deus. Era falar com quem já tinha dado a vida a Deus. Já acreditava, mas estava errando. Porque esse era o ponto. O povo de Israel era conhecido como o povo de Deus. Mas eles não estavam seguindo o que estava sendo dito. Faz sentido isso, gente? Sim. Não quero causar confusão nesse ponto. Aqui a gente está falando de falar com pessoas que já acreditam em Deus. Tem momentos para falar com pessoas que não acreditam, mas estão em pecado? Tem. Não é o foco de hoje. Não é isso que eu estou falando hoje. E o segundo ponto que eu acho que é importante ressaltar é que no meio de tudo isso, você vê, o ponto é que o pecador se arrependa. Esse é o ponto. Ezequiel, vai e fale com as pessoas. Porque se você for lá e falar, e ele desistir do pecado, ele desistir do mal que está fazendo, ele será salvo e você também. O ponto não era a condenação. Era tentar fazer que a pessoa se arrependesse. Que a pessoa parasse com o mal. E isso é importante colocar. Porque muitas pessoas, tanto cristãs quanto não cristãs, vão alegar, e eu já ouvi isso inúmeras vezes, que o Antigo Testamento é muito violento. Que o Antigo Testamento não tem nada sobre misericórdia.
Isso veio depois. É só violência, é só morte. Isso não é verdade. É verdade que Jesus fala muito mais sobre misericórdia, mas Jesus fala de condenação também. E é verdade que o Antigo Testamento fala muito sobre condenação, mas fala sobre misericórdia também. Ao longo do livro de Ezequiel tem várias passagens que são dificílimas de ler. Mas aqui o ponto ele é muito claro. Não é para condenar, é para lidar com o mal. Um dia vocês estão exilados agora, mas um dia vocês vão voltar a ter um país. Vocês vão voltar a ter um governo, a poder fazer as coisas do jeito correto. E eu quero que nesse dia vocês façam do jeito correto. Eu quero que nesse dia vocês estejam melhores, arrependidos, mudando de conduta. Esse era o ponto. Não era condenar e matar todo mundo. O ponto era o arrependimento. Isso vem desde essa época. Deus é o mesmo hoje, ontem, 5.000 anos atrás. Ele quer o arrependimento. Faz sentido isso, igreja? Sim. Muito bom. Então, Ezequiel, para pontuar, Ezequiel era responsável de confrontar o pecado da pessoa, não de como ela iria reagir. O ponto era falar, se a pessoa ainda quiser viver em pecado, aí é decisão dela. O ponto é falar. E bom, trazendo tudo isso, dessa maneira como Ezequiel estava lidando com o mal na comunidade dele, com o mal nas pessoas ao redor, pode vir uma pergunta, que é, mas o que isso tem a ver comigo? Quem conhece a Bíblia mais, pode estar falando, mas Rafa, isso é o Antigo Testamento. A gente está na Nova Aliança, isso não vale. Eu não sou profeta. Por que você está falando isso? E, de fato, ninguém aqui é profeta. E nós realmente não estamos na Antiga Aliança, estamos na Nova Aliança, feita com o sangue e o corpo de Jesus, como a Fernanda falou. Mas mesmo no Novo Testamento, Jesus e os discípulos falam sobre isso. Então, acho que é uma das passagens mais conhecidas para quem é de igreja, em Mateus 18, capítulo 18, versículo 15, Jesus fala: se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Então nós, como discípulos de Jesus, como cristãos, quem acredita em Deus, nós somos chamados a confrontar o pecado. Não está só em Ezequiel, não está só no Antigo Testamento. Nós somos chamados. E aqui você vê, de novo, o ponto não é condenar a pessoa, mas o ponto é falar. Se alguém peca contra você, chame a pessoa no particular. Não é para criar uma cena, não é para expor. Chama no particular, fala com a pessoa, expõe. E se ele ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Então a gente tem um chamado também de falar, de repreender, de confrontar. Mas ainda assim pode ter alguém que vai falar: tá bom, Rafa, então se alguém pecar contra mim, eu falo. Se não, se eu só ver o pecado, aí não é problema meu. Mas na Bíblia também fala, em Gálatas 6, versículo 1, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Então, se você vê alguém que está caindo em pecado, alguém vencido por pecado, que é da igreja, que é da comunidade, vão lá com mansidão e ajudem a voltar. E eu acho aqui interessante ele falar que cada um cuide para não ser tentado. É parecido com o que Deus falou para Ezequiel. Eles são rebeldes, você não se rebelde, não se rebelde, mas fale com eles. E aqui é a mesma coisa, tome cuidado para você também não ser tentado. Mas se você vê algo, vai e fala. Com mansidão, com amor, mas vá e fale. Confrontar o pecado dos nossos irmãos é como nós persistimos ao mal. É uma das maneiras com que a gente lida com o pecado ao nosso redor. E como a gente lida com o mal. Amém. Porque não se mudam. Todo mundo aqui é pecador. Todo mundo aqui peca. Não tem nenhuma igreja perfeita. Mas isso é uma maneira da gente lidar
com o mal, a gente lidar com o pecado. Não é para condenar a pessoa, mas é para persistir, é a lidar. Porque era isso que acontecia na época de Ezequiel. O povo pecava, o povo era malvado, fazia um monte de coisa e ficava elas por elas. E ia passando, ia passando. Se você não fala nada, a pessoa vai continuar fazendo aquilo. Mas você tem que ir lá e confrontar, e falar, e avisar. Então, esse é o ponto. Quando a gente vê algo ruim na nossa comunidade, quando a gente vê algo ruim com alguém que a gente conhece, que é cristão, que segue a Jesus, a gente confrontar, a gente falar com a pessoa é importante. É importante para a comunidade e para a pessoa. Faz sentido isso, gente? Sim. Então a gente vê isso. Confrontar o pecado é como persistirmos ao mal. A gente vai estar tentando com que a igreja seja cada vez melhor. O ponto não é condenar o irmão, não é julgar a irmã. O ponto é ajudar essa pessoa a pecar cada vez menos, para que esse mal tenha cada vez menos impacto na vida da pessoa e na vida da comunidade. É um ato de amor. E é um ato, como a gente viu, que Deus nos chama a fazer. E então, acho que agora é a parte mais importante. Que eu faço essa pergunta, não precisa falar, mas para refletir. Você tem feito a sua parte para persistir? Porque eu tenho certeza, todo mundo aqui viu um irmão ou uma irmã pecar. Sabe como eu tenho certeza? Porque todo mundo aqui é pecador. E você tem feito a sua parte? Você tem ido falar, confrontar o pecado, de novo, no particular, com mansidão, não é para julgar, não é para condenar. Mas você tem feito isso? Ou você vê as coisas acontecendo e não faz nada, não fala nada. Ah, alguém vai lidar. Ah, o Leandro é pastor, ele lida. Minha parte, a Dani é líder, ela lidera, não preciso fazer. Porque, sendo muito franco, se você tem tido essa postura, você não só não está fazendo parte da solução, você está sendo parte do problema. Porque você está deixando o mal continuar. Você está permitindo que o pecado continue a afetar a pessoa e a comunidade ao redor. Então eu trago isso para refletir. Você tem feito a sua parte para persistir? Você tem ido falar com as pessoas? Alguém te machucou? Alguém falou algo que não foi legal? Você foi falar com essa pessoa? Se você viu um pecado no coração dela? Você vê uma atitude que não é boa no culto, na faculdade, no trabalho, e você tem ido falar com a pessoa? Ou você tem deixar vocês refletirem um pouco? Mas bom, a gente queria, de novo, encorajar, pedir que todos aqui reflitam nisso. Vocês têm sido parte da solução ou têm sido parte do problema? Talvez tenha alguém aqui que tenha algo em mente, algum irmão, alguma irmã que viu pecando. Te encorajo a ir falar com essa pessoa. Talvez tenha alguém aqui que me viu pecando. E eu encorajo, venha falar comigo. Viu um dos líderes, vá falar com ele. Porque você vai ajudar a combater o mal na comunidade. Vai ajudar a combater o mal ao redor das pessoas. Amém? Amém. Então aqui só, de novo, frisando o ponto do como e porquê repreender. E também uma coisa, se você tem insegurança de ir falar com a pessoa, peça conselhos, mas não deixe de falar. Peça conselho para alguém que é mais maduro, peça ajuda. No pior das hipóteses, leva alguém junto, mas não deixa de ir. Porque Jesus nos chama a ir até as pessoas. A gente vê o princípio bíblico desde o Novo Testamento, e a gente vê Jesus claramente falando aos seus discípulos que essa é uma postura de quem acredita em Deus. E lembrar que essa repreensão ela tem que ser motivada pelo amor. Porque o ponto não é condenar, você fez isso, você não é uma boa pessoa. Não é isso. Mas é um ato de buscar o melhor para a vida daquele irmão e para a vida da comunidade, para a vida das pessoas ao redor. Para que aquele pecado tenha menos impacto, que a pessoa pare de pecar. Ou que pelo menos diminua aquele pecado.
De novo, o ponto não é visar a condenação e sim a restauração. O ponto é ajudar o irmão a se arrepender. E não condenar, expulsar do convívio. Não é isso. A ideia é restaurar. A gente vê desde o Antigo Testamento, com o povo, os judeus faziam todas as atrocidades. E Deus fala, Ezequiel, fale com eles. Se eles se arrependerem, eles estarão salvos. O ponto era restaurar as pessoas, não condenar as pessoas. E que seja feito de uma maneira espiritual. Não é repreender com raiva, com palavras agressivas. Isso não é o ponto. Talvez tenham pessoas aqui que já foram confrontadas por alguém que é cristão de uma maneira que não foi boa. Que foi com raiva, que foi agressiva. Eu sinto muito que isso aconteceu. Talvez alguém aqui, eu já fui repreender de uma maneira que não foi boa, peço perdão. Mas esse não é o ponto. Não é o objetivo. E sim, como a gente viu nas passagens, vá com mansidão. Tente recuperar o irmão. O ponto é que isso seja feito de uma maneira mansa, de uma maneira com amor, com zelo, e demonstrando um cuidado pela saúde da pessoa, pela saúde emocional, pela saúde espiritual. O ponto é aí porque você quer ajudar a pessoa, não porque você quer punir a pessoa. Amém. Então, gente, eu queria terminar agora a passagem, a pregação, com uma passagem para encorajar as pessoas. Está lá em Tiago, que diz assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Se você vê alguém que está pecando, alguém que está sendo levado pelo mal, ajudar a pessoa a voltar, confrontar o pecado dela, você vai ter salvado ela da morte. Você vai ter auxiliado no perdão de pecados. Muito incrível isso. Quero que vocês reflitam nisso, lembrando dessa passagem. O ponto é perdão de pecados e salvar vidas. Não punir e condenar. E é isso, gente, que eu queria encerrar hoje a pregação. Mais uma vez, lembre, se vocês têm alguém que vocês ainda não falaram, vai, fala. É importante. Se você não sabe como, pede conselhos. Mas não deixe de ir. Não seja parte do problema, gente. Que a gente possa ser parte da solução. Amém? Amém. Amém. Vou terminar com uma oração, a gente vai ter mais um louvor. Pai querido, Deus misericordioso, Pai, obrigado por esse dia. Obrigado pela sua palavra, Pai, que nos ensina a cada dia, Pai, que nos mostra como viver a nossa vida em tantas áreas, Pai. Pai, obrigado por cada homem e cada mulher de Deus que opera nas nossas vidas, Pai, que nos ajudou a vencer pecados, Pai, que veio falar com a gente em amor, em mansidão, Pai. Obrigado pela sua misericórdia de perdoar cada pecado, Pai, nosso, pecados de pessoas no passado, Pai, pecados do povo do Senhor, Pai, de pessoas que deram a vida ao Senhor e mesmo assim ainda são levadas pelo mal, Pai. Obrigado pela sua misericórdia, Pai. Peço que o Senhor dê perseverança no coração de cada um aqui, para que a gente possa ajudar, Pai, a persistir contra o mal, meu Deus. Que a gente possa ser um grupo de cristãos cada vez melhor. Nunca seremos perfeitos, Pai, mas que a gente possa ser cada vez melhor, Pai. Em nome do seu Filho Jesus, que é nosso exemplo, que eu te oro por isso, meu Deus. Amém. Amém. Amém.